A gente vai dar início agora a uma série de vídeos que vai falar sobre orientação a objeto dentro do PHP. A ideia dessa parte da disciplina não é explicar a orientação a objeto em si, até porque é um mundo à parte, a gente tem uma disciplina só para tratar da parte de orientação a objeto, mas a gente vai dar uma visão geral de como que as coisas funcionam dentro do PHP, como que se criam classes, como que se criam relacionamentos entre classes. Enfim, tudo que o PHP fornece para a gente, aliás, nem tudo, né, mas a parte fundamental do que o PHP fornece para que a gente consiga programar orientado a objeto dentro dessa linguagem. Tá? Então é isso que a gente vai abordar. A primeira coisa que a gente normalmente trabalha dentro da orientação a objeto é a criação de classe. A classe ela é a parte fundamental do objeto, ela descreve como que vai ser o objeto em si. Então, dentro da classe, a gente vai ter quais são a representação da estrutura do objeto, ou seja, a gente vai ter os comportamentos e os estados desse objeto. E dentro dessa classe, então, que na verdade que representando os comportamentos e estados, são as variáveis que são os atributos que a gente chama, né, dentro da classe, e também os métodos que são as funções, tá, que representam os comportamentos desses objetos. Então a gente vai criar aqui, vamos criar um novo arquivo, eu vou chamar aqui de 01 classes, tá, atributos. Então onde a gente vai criar uma classe dentro do PHP, ver como que isso funciona dentro do PHP, a criação de classe, e depois a gente vai partir pouco a pouco para a criação de métodos, depois a gente vai criar a parte de herança, trabalhar com parâmetros, construtores, enfim, a gente vai avançando pouco a pouco dentro da orientação a objeto no PHP. Então aqui a gente vai criar nossa primeira classe, então toda classe ela tem um nome, então aqui a gente vai criar uma classe chamada cliente, e ela vai ter um início e vai ter um fim, tá? E dentro dessa classe a gente vai ter estrutura. Então o que a gente vai colocar dentro dessa classe cliente aqui? O que representa o cliente? Então o que o cliente tem, quais são os estados do cliente e o que o cliente pode fazer. Tá? E aqui são os comportamentos do cliente. Trazendo isso para o mundo da programação, o que é o estado do cliente, ou seja, o que ele tem, são as variáveis do cliente. Então, o cliente tem um nome, tem um ID, tem uma idade, tem um endereço, CPF, enfim. Essas são as variáveis do cliente, ou seja, o que representa o cliente, né? Dentro da orientação a objeto a gente chama isso de atributos, tá? É mais específico do que chamar de variáveis, porque as variáveis dentro de uma classe, elas são os atributos dessa classe, que representa essa classe, tá? Então aqui a gente vai começar com uma palavrinha mágica chamada public, que vai dizer qual que é a visibilidade desse atributo aqui para fora da classe, tá? A gente vai aprender um pouco mais sobre essa parte de visibilidade, que são os modificadores aqui dos atributos e dos métodos que a gente tem dentro da classe um pouco mais para frente, principalmente quando a gente entrar na parte de orientação, na parte de herança, onde a gente vai aprender os 3 tipos de modificadores de acesso aqui, que são public, private e protect, tá? A gente vai ver isso daqui mais para frente. Então aqui a gente vai criar um atributo chamado ID. Aqui a gente pode criar outros também, ó. Aqui é só vocês irem adicionando public na frente das variáveis. Aqui é o nome. Aqui a gente tem idade. E aqui a gente tem, vamos colocar aqui a cidade. São os 4 atributos que a gente tem dentro da nossa classe. Então aqui eu vou colocar, ó, atributos. O nome da classe normalmente a gente inicia com letra maiúscula, tá? Não não faz parte da sintaxe do PHP, nem tanto vocês vão ter algum tipo de erro do PHP se caso vocês definirem a classe como sendo de letra minúscula, mas é algo dentro da programação que a gente normalmente torna padrão em qualquer linguagem, que é nomear cada uma das classes começando com letra maiúscula, tá? E a partir de agora a gente tem já a estrutura da nossa classe cliente, a gente tem o que representa a classe cliente. Então, um cliente é representado pelo seu ID, pelo seu nome, pela sua idade ou sua cidade, tá? E sua cidade. Então, aqui a gente tem
os atributos, ou seja, os estados do objeto. Eu vou colocar aqui, ó, estados do objeto. A gente pode ter, essa daqui é uma representação de um cliente de uma forma geral, mas a gente pode ter diversos clientes que vão seguir essa mesma estrutura. Então, cada um dos clientes que vão seguir essa estrutura aqui a gente vai chamar de instância, que é o objeto propriamente dito, que é a instância dessa classe aqui. Ou seja, a gente tem a representação da classe, a classe por si só não vai fazer nada, tanto que se vocês executarem a classe diretamente aqui no browser, vocês vão ver que ele não vai dar retorno nenhum. A classe por si só, ela não faz nada, tá? Ela só vai... Vocês têm uma representação aqui, se vocês representarem o cliente, a única coisa que você está falando para o PHP é o meu cliente é representado por esses atributos. E só, nada mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa classe aqui. A gente vai criar clientes. Tá? Vamos criar o nosso primeiro cliente aqui, então. Para vocês nomearem um objeto, é a mesma coisa que variável. Tá? Então, vocês vão começar aqui com cifrão e o nome da variável, que vai ser o nome do objeto. E aqui vem a parte mais importante. New, essa aqui que é a parte nova que a gente vai trabalhar, que é a criação do objeto. Então, o new vai fazer com que eu crie um objeto que seja da classe cliente. Então, agora sim eu estou usando o cliente. Até então não estava usando nada, só estava informando o PHP que essa era a representação da minha classe. Tá? A partir de agora, eu tenho um cliente. Esse cara aqui, o C1, é um objeto. Tá? Esse cara é uma representação estática de um cliente. Esse cara aqui é objeto cliente. E eu posso criar aqui vários clientes. Tá? Vamos supor, eu tenho C1, eu tenho C2. São clientes diferentes, que têm a mesma estrutura base. Tá? Todos têm um ID, nome, cidade e idade. Mas são objetos diferentes, têm estados diferentes. E qual que é a diferença entre eles aqui, além do endereço de memória? É o estado deles, tá? Os estados deles, os atributos deles. Então esse C1 aqui, ó, C1, a gente vai colocar o ID dele sendo 1. Aqui, ó, essa aqui é uma outra coisa muito importante. Para eu acessar cada um desses atributos aqui, ó, vocês vão encontrar aqui, vocês vão ver eu colocando uma setinha, tá? Como ele é um objeto, eu não vou acessar, é diferente de um array. Se ele fosse um array que eu utilizasse a forma, essa forma aqui, ó, C1, ID igual a 1, esse daqui é um array que a gente está utilizando aqui, na verdade mapeando, né, na posição ID do C1, o valor 1. Então aqui, quando eu trato de objeto, eu não vou usar as chaves, eu vou usar a seta. Tá? Isso estou querendo dizer que dentro do C1 eu tenho um ID que vai ter o valor 1. E aqui eu vou repetir isso daqui para todos os atributos. Então eu tenho o ID, tenho o nome, tenho a idade e eu tenho a cidade. Tá? E aqui a gente vai colocar os valores. Então esse cara aqui é Orlando. Esse cara aqui, vamos colocar uma idade para ele, 20 anos, cidade Florianópolis. Tá? Só isso. Aqui então eu tenho preenchido todos os atributos do meu objeto C1. Eu vou fazer a mesma coisa para o C2 agora. Tá? Então aqui é só modificando para C2, ó, e a gente vai modificar os estados aqui do nosso objeto. Então esse vai ser a ID2. Vamos colocar aqui outro nome, ó, Maite Silva. 38 anos, São Paulo. Então a gente tem a mesma estrutura. Pensem numa classe como se fosse um type, uma struct, alguma coisa assim. Um record para quem vem do Pascal. Ela tem uma estrutura da representação, a representação do meu cliente, tá? A estrutura do meu cliente, tem os atributos, e aqui a gente tem propriamente dito cada um deles. Aqui a gente vai dar para cada um dos objetos as instâncias da minha classe, tá? Então tenho instância chamada C1, que é o meu objeto. Instância da classe é a mesma coisa que objeto, tá? E aqui eu tenho o C2, que é a instância de cliente também, que é o objeto C2. Então aqui a gente vai dar um var dump no C1,
C1. Aqui a gente só vai dar um eco, só para a gente poder, eco BR, só para a gente poder dar uma quebra de linha. E aqui a gente vai dar o vardump no C2, tá? Vamos ver o resultado disso. Agora sim a gente vai ter alguma coisa saindo aqui no output do nosso browser, tá? Nosso browser. A gente tem aqui então o objeto cliente, que vai ser que ele tem quatro, que ele está dizendo que tem 4 atributos. O ID, ele tem o nome, ele tem a idade e ele tem a cidade, tá? Vejam aqui que ele está representando como se fosse um array, mas na verdade não. Ele é cada um desses caras aqui são os atributos, tá? Vocês podem saber isso por causa dessa representação do objeto cliente aqui, que ele está falando que é um objeto cliente, e aqui tem esses atributos aqui. Então essa aqui é a parte inicial do que a gente vai ver na parte de criação de classe, e na aula seguinte então a gente vai partir para a criação de quais são os métodos do cliente ou de outra classe. Ou seja, o que o cliente tem são os atributos. O que o cliente pode fazer são os comportamentos do cliente, que são os métodos dele.